Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler os 15 versículos que estão neste capítulo. Assim diz a palavra de Deus. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nosso Pai Celestial, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, capacite-nos a entendermos a Tua mensagem nessa noite. Fale através da Tua palavra ao nosso coração, nos dando uma injeção de ânimo para a perseverança contra aquilo a qual nós estamos enfrentando. Tua palavra nos deixa claro que as batalhas não são isentas quando nós estamos diante de Ti, mas também nos deixa claro que o Senhor estará conosco por toda e qualquer batalha que nós passarmos. Seja conosco nessa noite, fale conosco pela Sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O fim do dragão diante do trono branco. Esse é o tema que nós vamos ver em todo o capítulo de número 20, aqui do livro de Apocalipse. O capítulo de número 20 de Apocalipse mostra para nós que há algumas batalhas que já foram decididas, mas ainda não foram encerradas. O inimigo que luta contra o povo de Deus já sabe que perdeu, mas ainda continua fazendo barulho contra o povo de Deus. O inimigo continua ameaçando, o inimigo continua rugindo, o inimigo continua bradando, não porque possa vencer, mas porque ainda não foi calado de maneira definitiva. O Apocalipse
20, esse capítulo de número 20 do livro do Apocalipse, foi escrito para uma igreja que precisava ouvir exatamente isso. Por mais que nós ainda vemos as ações do diabo, por mais que nós ainda sofremos ameaças e ataques de Satanás, nós precisamos entender, através de Apocalipse 20, de que Satanás não reina da maneira como ele gostaria de reinar. Nós vamos ver em todo o decorrer do capítulo que Satanás ainda faz as suas artimanhas contra os santos, mas os santos que ainda sofrem não estão sendo derrotados apesar do sofrimento, porque o mal pode se levantar, mas a sua derrota já está decretada pelo trono do Cordeiro. E a boa notícia para a igreja que nós podemos tirar de todo esse livro, ou desse capítulo do livro de Apocalipse, é que a história a qual nós estamos fazendo parte, ela não termina em caos. A história a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos participando, a qual nós estamos escrevendo, não está destinada ao léu, ao acaso, a que Satanás faça o que ele quer dessa história, mas essa história está no controle de Deus, e o trono branco é o destino final de toda e qualquer história que nós estamos presenciando. Depois de nós passarmos pelo capítulo 19 no domingo passado, alguém poderia se perguntar: bom, se Cristo já venceu a besta e o falso profeta, o que nos resta agora? E nós vamos ver aqui no capítulo de número 20 que João vai nos mostrar o destino do dragão que ainda não foi revelado. João também vai nos mostrar o lugar dos santos que sofreram as mazelas do dragão. João também vai nos mostrar que o diabo se levantará de uma maneira última e decisiva no final, e que tudo isso se resuma e se finaliza no tribunal final, no juízo, no trono branco de Deus. Por isso o capítulo 20, meus irmãos, ele não foi escrito para nós, ou para nos saciar as nossas curiosidades. O capítulo 20, ele foi escrito para fortalecer aqueles a permanecerem fiéis, aqueles crentes que estão cansados. Foi dado para nos ensinar perseverança, mesmo quando a realidade diz o contrário. E é assim que nós vamos caminhar nessa noite, pelo capítulo 20 do livro de Apocalipse, nos versículos a seguir. No versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver o dragão acorrentado. Dos versículos 4 ao versículo 6, nós vamos ver os santos entronizados. Do versículo 7 ao versículo 10, nós vamos ver o dragão derrotado. E dos versículos 11 ao versículo 15, nós vamos ver o trono revelado. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 20 que João escreveu para nós. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. O que João está vendo aqui é continuidade da visão que ele está narrando desde o capítulo 19. Através da vitória de Cristo, o cavaleiro branco, aquele que é fiel e verdadeiro, que vence através da palavra da verdade, e quando Cristo vence sobre a besta e o falso profeta, a continuação dessa história é um anjo acorrentando o dragão no abismo. João vai deixar claro para nós que esse dragão que é acorrentado é o diabo, é a serpente, é Satanás, que é lançado no abismo por um período de 1000 anos. 1000 anos aqui vocês já entenderam que simboliza não a um número literal, mas uma era, um tempo indeterminado, incontável, a qual esse Satanás está preso. E o motivo está dito para nós no versículo 2, para não mais enganar as nações. A primeira lição que nós podemos tirar dessa verdade revelada para nós através de João, a qual o anjo que desce do céu com uma grande corrente, com a chave do abismo, aprisiona o grande dragão para que ele não tenha mais influência sobre o engano das nações, ela é
mais fácil ou mais simples do que nós poderíamos imaginar. Quando João diz que o anjo desce com uma grande corrente e prende o grande dragão no abismo durante 1000 anos, o que João está querendo dizer para uma igreja que está passando pelo momento da tribulação é uma verdade simples: Satanás não é soberano, o dragão não é o senhor da história. Quando o anjo que desce do céu acorrenta o grande dragão num período de 1000 anos no abismo, para que ele não mais enganasse as nações, o que o texto está querendo dizer para nós como igreja hoje é que Satanás age ainda na terra, mas ele não age de maneira ilimitada. Porque quando o nosso cavaleiro branco, fiel e verdadeiro, vence através da verdade, ele coloca uma limitação naquele que é o pai da mentira. E se Cristo, que é o nosso Salvador, vence e liberta o seu povo através da palavra da verdade, aquele que engana as nações através da palavra da mentira, agora está limitado em seu poder de continuar enganando essas nações. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos o dragão acorrentado, mas ainda não destruído. Ele está acorrentado e não destruído porque ele está num sentido limitado. Quando nós olhamos para esses 3 primeiros versículos e vemos Satanás acorrentado, não se engane, não quer dizer que ele não está em plena ação. Satanás continua rugindo, Satanás continua planejando, Satanás continua arquitetando o seu plano contra Cristo e aqueles que são o seu povo, mas a partir de agora, a partir da vitória do cavaleiro branco, Satanás está agindo de maneira limitada. Note que o foco do texto aqui não é dizer que Satanás deixa de existir, mas é mostrar para nós que Satanás ele é impedido, ele é limitado de agir como ele gostaria de agir. Ele não tem mais o seu poder em amplitude, ele não tem mais todo o poder para enganar as nações, ele não tem em si toda a autoridade para fazer o que quiser com o povo de Deus. E o ponto central desse primeiro trecho para nós é enxergarmos a prisão de Satanás como algo adquirido para nós através do cavaleiro da verdade. Nós precisamos entender, meus irmãos, que neste mundo a qual nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo em um mundo fora de controle. Quando nós olhamos para as circunstâncias e parece que Satanás está sentado sobre o trono, está reinando e governando, está ditando as regras do mundo e o círculo está se fechando contra nós, nós precisamos relembrar desse texto que Satanás está acorrentado. Acorrentado no sentido de limitado, acorrentado no sentido que ele não tem todo o poder, acorrentado no sentido que ele não pode fazer o que ele quiser. E nós precisamos entender o que isso resulta para nós. Quando o texto diz que Satanás está limitado para não mais enganar as nações, isso está inferindo de maneira indireta para nós que o Evangelho agora tem poder para avançar. Porque se tivesse sobre poder de Satanás, ele impediria toda e qualquer avanço que ele pudesse impedir da igreja em qualquer lugar da terra. Mas quando nós vemos que as missões estão avançando, quando nós vemos que a igreja está crescendo, quando nós vemos que o Evangelho está chegando a lugares inalcançados, nós estamos percebendo que Satanás não tem todo o poder para impedir o avanço do Evangelho. Isso é uma boa notícia para nós. Isso é uma boa notícia para nós, porque então nos encoraja e nos inspira a continuarmos a levar a mensagem da verdade em contraponto da mensagem que ainda existe da mentira. Porque a mensagem da mentira agora foi limitada, a mensagem da mentira agora foi derrotada, a mensagem da mentira agora foi superada pela mensagem da verdade. E que verdade é essa? A verdade do Evangelho. A verdade daquele que está reinando sobre o trono, a verdade daquele que quer e deseja salvar aqueles que ouvem e seguem a sua voz. E nós precisamos entender o conceito teológico desses versículos aqui de Satanás acorrentado. Quando nós vemos o Evangelho avançando, as missões avançando, a igreja avançando, não se engane, isso não está acontecendo porque Satanás é bonzinho.
Isso está acontecendo porque Satanás não tem mais poder de impedir que a igreja avance. Quando o evangelho começa a alcançar povos inalcançados, quando as missões mundiais estão indo para países fechados levar o evangelho, quando nós vemos pessoas que nunca tinham ouvido falar, a Bíblia, a palavra da verdade, sendo traduzida em línguas a qual nós nunca conseguimos traduzir, não pense que isso está acontecendo porque Satanás está deixando, nada disso. Isso só pode acontecer porque alguém mais poderoso do que ele está o limitando na missão de enganar as nações, limitando no seu poderio de levar pessoas ao inferno, limitando aquela artimanha que ele tem de cegar as pessoas para que elas não conseguem ver a verdade. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como um cavaleiro branco para vencer a mentira através da verdade, que veio acorrentar Satanás como pai da mentira, e pela mensagem da verdade, com o evangelho que nós pregamos, nós podemos agora trazer luz para todas as nações. As nações não estão mais caídas no engano, as nações não estão mais presas na mentira, as nações não têm mais a justificativa para ficar cega quanto ao evangelho. Satanás está limitado em seu poder e nós, o povo de Deus, juntamente com Cristo Cavaleiro Branco, estamos avançando na pregação do evangelho. O dragão ainda ruge, mas ele ruge com a corrente no pescoço. Martinho Lutero vai dizer que Satanás é o cachorro preso na coleira de Deus. Ele pode ir até onde Deus permite que ele vá. Deus deixa ele ir até determinado ponto e nem 1 centímetro a mais, porque a sua vitória sobre Satanás nesse período presente é uma vitória de limitação do seu poder. Mas se do versículo 1 ao versículo 3 nós vimos a prisão daquele dragão, a pergunta que fica para nós é: e aqueles santos que morreram durante esse período de governo do dragão? É isso que nós vamos ver agora dos versículos 4 ao versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com ele durante 1000 anos. Após ter a visão de Satanás sendo acorrentado, impedido, limitado de enganar as nações por um período de tempo, João agora vê tronos, e vê assentados sobre aqueles tronos, aqueles a qual foi dada autoridade para julgar. A pergunta que fica para nós é: quem são esses que estão sentados no trono com autoridade para julgar? O próprio João responde: aqueles a qual foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqueles que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Ele está falando da igreja. Quando João vê tronos e pessoas assentadas aos tronos, ele está vendo aqueles que morreram por causa da fidelidade a Jesus e ao evangelho, aqueles que não negociaram a sua fé, aceitando a marca da besta na testa ou na sua mão direita, e essa fidelidade lhes custaram a própria vida. Aqueles que permaneceram fiéis ao evangelho até as últimas instâncias, aqueles que não negociaram a sua fé por benefícios próprios, sociais e econômicos, aqueles que abdicaram de todos os seus privilégios para serem fiéis a Cristo até a morte, eles não estão mortos nesse exato momento, mas João está vendo eles reinando, assentados em um trono e julgando todos aqueles a qual Deus deu autoridade a eles para julgar. Aqui está um grande consolo do capítulo 20. Porque aqueles que estão assentados no trono agora
julgando com a autoridade dada por Deus. Aos olhos da terra, quando eles foram decapitados, degolados, mortos em nome de Cristo, todos, quando viram o seu corpo tombar, pensaram uma coisa: perderam a batalha. Nós ainda temos essa visão míope de quando vemos irmãos morrendo pelo Evangelho em países fechados, de que quando eles são degolados na TV pública daquele lugar, quando eles são mortos, decapitados, a qual os terroristas estão mostrando para todo mundo o que acontece com aqueles que vão levar o Evangelho lá, quando isso se torna visível para nós cristãos, temos a tendência a pensar: será que vale a pena mesmo não negar? Será que vale a pena mesmo não dizer da boca para fora? Será que não dá para dizer: não, eu nego Jesus, mas aqui dentro eu creio em Jesus? Será que não dá para negociar? Porque quando nós vemos nossos irmãos sendo mortos por causa do Evangelho, quando nós vemos pessoas perdendo a sua própria vida por causa do Evangelho, quando a nossa fidelidade a Cristo custa-nos tudo por causa do Evangelho, será que nós estamos dispostos a assumir até as últimas consequências? Porque nós ainda temos essa visão míope e terrena, a qual nós achamos que nossa vida é somente aqui e agora, mas é isso que João está nos consolando. Porque quando aqueles irmãos do primeiro século, a igreja que estava recebendo o livro do Apocalipse, vê que a guerra está acontecendo e que os seus irmãos, os seus membros de igreja estão sendo arrastados e mortos por causa da fé em Cristo, a pergunta que fica é: será que vale a pena? E os nossos irmãos que estão morrendo por causa do Evangelho, e as famílias que estão perdendo os seus entes queridos e a sua própria vida por causa do Evangelho, o que acontece com eles, João? E João está mostrando para nós: aqueles a qual o mundo achou que perdeu a vida, estão nesse exato momento assentados no trono julgando, porque perderam a vida na terra, mas ganharam a vida eterna. O que João está mostrando para nós, dos versículos 4 ao versículo 6, é que aqueles que foram decapitados aqui na terra, foram entronizados quando chegaram no céu. Aqueles que morreram aqui na terra, viveram para sempre no céu. Aqueles que foram vencidos aqui na terra, estão reinando vitoriosos, de uma vez por todas, para sempre, nos tronos do céu. Aqui, João está falando para nós que aqueles que morreram por causa do testemunho do Evangelho, que não aceitaram a marca da besta nem na testa nem na sua mão, nesse exato momento eles estão reinando com Cristo. E João vai dizer que esse reinado de 1000 anos, um período simbólico, um período não literal, um período indefinido, está acontecendo exatamente agora. E ele vai dizer: e aqueles que estão reinando com Cristo, versículo de número 4, ressuscitaram para reinar durante 1000 anos. E ele vai dizer no versículo 5, esta é a primeira ressurreição. A pergunta que fica para nós é: que ressurreição é essa? Quantos tipos de ressurreições que tem? Se há a primeira, será que há uma segunda? Nós precisamos entender o que João está dizendo. Ele vai dizer que há um tipo de gente que não ressuscitou na primeira ressurreição. E aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, só ressuscitarão após os 1000 anos, para comparecerem diante do trono. Essa é a segunda ressurreição. Mas na primeira ressurreição, aqueles a qual morreram na terra, ressuscitaram e já estão reinando agora, durante os 1000 anos com Cristo. O que João está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que estão mortos, aqueles que não fazem mais parte da nossa congregação, aqueles que estavam conosco até pouco tempo e agora já não estão mais, eles foram promovidos à congregação dos santos celestiais. Eles congregaram conosco até pouco tempo, eles viveram conosco a fé até pouco tempo, mas a partir do momento em que seus corpos tombaram na terra, em que nós celebramos aqui a sua morte, é uma celebração, porque aqueles que morrem aqui na terra, ressuscitam para governar no céu. É isso que João está dizendo para nós.
Felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição. Felizes são aqueles que morrem em Cristo e partem dessa para melhor, porque aqueles que deixam a vida terrena com Cristo no coração, ressuscitam para a vida eterna, para reinar com Cristo em seu trono para sempre. É isso que João está nos dizendo. Aqueles que fazem parte da primeira ressurreição governarão com Cristo durante os 1000 anos. Para esses a qual ressuscitaram na primeira ressurreição, João vai dizer que a segunda morte não mais tem poder sobre eles. Se eles morreram uma vez aqui, não há a segunda morte. Se eles padeceram por Cristo aqui, nunca mais padecerão. Se eles experimentaram a morte aqui nessa terra, não experimentarão a morte nunca mais, porque herdaram a vida eterna. João está dizendo que aqueles que morreram e estão com Cristo se tornarão sacerdotes de Deus, e eles estarão reinando com Ele durante esse período de 1000 anos. E aí parece que a cena corta de maneira abrupta, e o versículo de número 7 a 11 mostra para nós um novo capítulo daquela história. Porque se os santos ressuscitados estão reinando com Cristo durante 1000 anos, João conclui para nós a sentença. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então ele sairá novamente para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Agora João está nos remetendo à visão de que Satanás parece ter uma última oportunidade. Satanás parece ter um ataque final, uma última tentativa contra Cristo e o seu povo. Ele vai usar aqui a expressão de Gog e Magog, referente a Ezequiel, que tem a figura aqui de homens como inimigo de Deus. Mas aqui ele amplia a visão. Agora não é mais somente 2 homens de 2 nações que vêm contra o povo de Deus. Ele vai dizer que vem dos 4 cantos da terra, de todas as nações. Satanás reúne uma multidão que ele vai dizer: seu número é como a areia da praia, são um número incontável. Satanás está solto novamente naquele final do período de 1000 anos para uma última tentativa contra o povo de Deus, e ele vem com força máxima. João está querendo alertar a igreja que haverá um cerco, haverá uma batalha final, haverá uma última tentativa do mal, a qual o mal usará aqui na figura do dragão todo o seu poder, toda a sua influência de persuasão, tudo que ele puder fazer para juntar o maior número de pessoas possíveis para uma última tentativa do mal vencer o bem no final. Mas o texto é muito claro para nos dizer que quando Satanás marcha com todas as nações da terra e encurrala o arraial dos santos, ele cerca o povo de Deus como uma estratégia de ataque, ele tenta destruir o povo de Deus numa última tentativa do mal. O texto vai dizer para nós, interrompendo de maneira sem espaço, que a batalha nem chega a acontecer. Olha o que diz a palavra de Deus. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas naquele exato momento, um fogo desceu do céu e os devorou. A boa notícia para a igreja, meus irmãos, é que Satanás pode se levantar para tentar nos destruir, mas ele se levanta sabendo que já vai cair. Satanás sabe que ele pode tentar pela última vez, ele pode tentar uma penúltima vez, ele pode tentar uma antepenúltima vez. Todas as vezes que ele tentar alguma coisa contra Deus e a sua igreja, ele será derrotado. A sua derrota já está decretada, o seu poder já está limitado, o seu fim já está determinado. Ele pode até cercar a igreja, ele pode encurralar a igreja, ele pode pressionar a igreja, mas a vitória da igreja vem do alto e não do seu próprio poder. Isso é muito importante nós observarmos no texto, porque a igreja aqui não vence pelo seu poder de guerra, a igreja aqui não vence pela força de batalha, a igreja aqui está sendo encurralada,
porque ela não tem força em si própria, ela não tem poder em seus próprios braços, o seu poder vem de um outro lugar. João está dizendo para nós que Satanás vai tentar encurralar a igreja, Satanás vai tentar pressionar para destruir os santos, mas naquele momento, quando a batalha se armar para acontecer, nenhum golpe Satanás dará. Naquele exato instante, um fogo do céu descerá fogo e devorará Satanás e todas as nações e povos que ele conseguiu levantar para a sua última tentativa. Olha o que diz o versículo 10. O diabo que as enganava foi lançada no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Irmãos, essa cena é forte, mas eu acredito que é a própria intenção de João causar essa forte impressão. Aqueles que a todo tempo pensam que podem destruir, arrefecer, diminuir o poder ou a obra da igreja e o avanço do evangelho, a Bíblia há um destino claro para esses que fazem tais coisas. Eles podem fazer as artimanhas deles, eles podem fazer as estratégias de guerras deles, eles podem tentar levantar um exército numeroso para tentar acumular mais força, mas o final já está decretado. Parece que em determinado momento a mentira parece que está prevalecendo. O engano das pessoas parece ser quase que irredutível. As pessoas estão escolhendo acreditar a mentira, as pessoas estão procurando a sua própria mentira, as pessoas não querem mais nada com o assunto de verdade, com conhecimento da verdade, com a submissão à verdade. As pessoas estão fazendo para si as suas próprias mentiras. E o interessante é que o texto está mostrando para nós que todos esses que são instrumentos da mentira são, de certa maneira, instrumentos do próprio diabo. Satanás vai usar pessoas físicas, Satanás usa como instrumento nações, pessoas, povos de toda a terra. Ele engana aqueles que não estiveram subordinados ao conhecimento da verdade. Mas para mim o mais belo dessa passagem é que quando ele pensa que pode destruir no final, que ele pode vencer no final, que ele pode ter a sua vitória final, o máximo que ele pode fazer é cercar o povo de Deus, porque o povo de Deus pode até estar inúmeras vezes na história de maneira encurralado, mas em nenhuma vez na história o povo de Deus está abandonado. Todas as vezes que o mal parece cercar o bem, todas as vezes que a mentira parece estar vencendo a verdade, todas as vezes que Satanás parece estar mais forte na batalha, nós precisamos trazer essas palavras novamente ao nosso coração, porque nós podemos parecer estar encurralados, nós podemos parecer estarmos cercados, nós podemos parecer aos olhos do mundo derrotado, mas quando nós nos colocamos na posição de subordinação à verdade, o cavaleiro branco que é fiel e verdadeiro marcha em nosso favor, ele vence em nosso lugar, ele ganha a nossa batalha e proclama a nossa vitória para sempre. E aí, meus irmãos, o texto encerra dizendo que o diabo é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. A verdade a ser retirada daqui é muito prática. Todo inimigo de Deus terá o mesmo destino final. Todo aquele que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o povo de Deus, que se levanta contra a obra de Deus, o seu destino já está decretado. O que Deus diz para nós que no final o mal não será administrado. O mal está sendo limitado por um período de tempo, enquanto nós estamos avançando, o mal está sendo limitado. Mas chegará um tempo que ele será solto por um curto período de tempo, e depois desse período de tempo que ele será solto, para tentar o ataque final, ele será destruído de maneira triunfal. Satanás, o falso profeta
e a besta serão eternamente lançados no lago de fogo, dia e noite serão atormentados para todo sempre. O mal não será limitado no fim, o mal não será administrado no fim, o mal será destruído de uma vez por todas no tempo do fim. A última investida do inferno também é a última queda. Depois daquela última tentativa, quando Satanás for solto, não haverá mais mal, não haverá mais guerra, não haverá mais nenhum tipo de dor ou nenhum tipo de guerra. Tudo aquilo que Satanás tentar planejar, ele utilizará na sua última batalha, mas a sua última batalha já está decidida. O texto caminha para o final, do versículo 11 ao versículo 15, a qual nós vamos ver o trono de Deus sendo revelado pela visão de João. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Se dos versículos 4 a 6, João mostra para nós que bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição, e a segunda morte não tem mais poder sobre eles, agora no versículo 14, João revela para nós o que é essa segunda morte. Essa segunda morte é o destino final como lago de fogo, ou seja, aqueles que ressuscitaram, que participaram da primeira ressurreição, não serão lançados no lago de fogo, porque aqui há dois destinos muito claros. Aqueles que passam dessa para outra vida, aqueles que passam dessa para melhor, com Cristo, participam agora do seu trono e do seu reinado. Essa é a primeira ressurreição. Eles morrem na terra, mas vivem para sempre. Agora, aqueles que não participam da primeira ressurreição, o seu destino é a segunda morte. E o que é a segunda morte? Aqueles que não foram encontrados o nome no livro da vida, foram lançados no lago de fogo para serem atormentados para todo sempre. O que João está querendo nos mostrar aqui, meus irmãos, do versículo 11 ao versículo 15, é que após a destruição de Satanás na batalha final, há um grande trono branco e alguém que está sentado sobre ele. Aqui estabelece o juízo final. Aqui estabelece o último julgamento. Aqui estabelece a última prestação de contas antes do novo céus e nova terra que nós vamos ver no próximo domingo. Então nós temos um reinado de Cristo durante 1000 anos, esses 1000 anos são simbólicos, esses 1000 anos são espirituais e não literais. Nós temos crentes que estão morrendo agora, estão ressuscitando na vida eterna, reinando com Cristo durante esses 1000 anos. Nós temos Satanás sendo limitado durante esses 1000 anos, que é o avanço do Evangelho. No final dos 1000 anos, Satanás sendo solto por um pouco de tempo para uma última tentativa final, Deus destruindo Satanás de maneira derradeira e definitiva, e então o estabelecimento do trono branco, o último juízo, o juízo final. O que vai acontecer nesse trono branco? O texto vai dizer que quando aquele trono branco é estabelecido, a terra e o céu fogem da sua presença. Eles tentam fugir, mas não encontram lugar. Diante daquele trono branco, ou seja, as pessoas que vão comparecer a esse tribunal, todos os mortos, ele vai dizer, grandes e pequenos, estão diante daquele trono para a abertura de determinados livros. Aqui não haverá ninguém que não passará por esse trono. Aqui, todos aqueles que morreram antes de Cristo, durante o período de Cristo, depois de Cristo, aqueles que nem nasceram ainda e ainda vão morrer, todos aqueles que estiveram vivos, terão que comparecer diante desse grande trono branco. A pergunta que fica é: para que nós compareceremos? Para que as pessoas comparecerão?
por que esse trono branco tem que ser estabelecido? E aí João vai dizer para nós: porque naqueles livros estarão escrito tudo aquilo que aqueles mortos haviam feito, aquilo que eles fez de bom, aquilo que eles fez de ruim, todas as suas ações, todas as suas obras estão registradas nesses livros, e esses livros serão abertos para a revelação de toda a obra encoberta da criação. Não haverá pecado oculto nesse dia, não haverá pecado escondido, não haverá nenhuma artimanha, nenhum plano, nada maligno que ficará encoberto diante desses livros. Deus abrirá todos os livros das obras, Deus revelará todas as ações dos homens, Deus mostrará na prestação de contas tudo aquilo que as pessoas fizeram diante desse trono, e eles serão julgados de acordo com aquilo que está registrado. A Bíblia vai dizer que não há ninguém que escape daquele lugar, porque o mar vai ter que entregar todos que morreram, a morte vai ter que entregar todos que morreram, o Hades, aqui como sepultura pode ser traduzido, e terá que entregar como todos que morreram, e então eles serão julgados. Aquele julgamento não é para decisão, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso já está muito claro aqui. Aqueles que participaram da primeira ressurreição estão assentados em trono para julgar. Aqueles que não participaram da primeira ressurreição estão sendo julgados para a segunda morte. E eles serão julgados de acordo com tudo aquilo que fizeram. Os livros serão abertos para uma prestação de contas. Ninguém irá para o inferno como inocente. Os livros serão abertos para mostrar que cada um que está indo para a segunda morte está indo sobre a sua própria condenação. Aqueles que pecaram por vontade própria, aqueles que escolheram por deliberação o caminho contrário, aqueles que ouviram a verdade e optaram pela mentira, todos aqueles que comparecerão diante do trono branco terão que responder pelas suas ações que estão registradas naquele livro. A Bíblia vai dizer que a morte e o Hades também são lançados no lago de fogo, porque a morte aqui está sendo destruída e não ceifará mais nenhuma vida. O Hades aqui será destruído e não haverá mais nenhum tipo de morte. Todos aqueles que estão em estado intermediário agora, de sofrimento, de ranger de dentes, mas não em corpo físico, porque o corpo ainda está na terra, o pó virou pó, mas na ressurreição todos nós seremos reunidos, né? O corpo e a alma estarão de maneira integral para essa prestação de contas, eles serão lançados no lago de fogo. A partir daqui não haverá mais morte, a partir daqui não haverá mais sepultura, a partir daqui só haverá ranger de dentes e tormento. Eles serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O que João está querendo mostrar para nós aqui, meus irmãos, é que nós não estamos esperando simplesmente que Cristo venha fazer vingança por nós ou por aqueles que morreram, mas nós estamos esperando, acima de tudo, a derrota final do nosso último inimigo, que é a morte. Hoje, nós enfrentamos Satanás sabendo que ele já está derrotado. Nós enfrentamos o sistema desse mundo sabendo que ele tem prazo de validade. Nós enfrentamos as mazelas dessa vida, as dificuldades, toda a perseguição espiritual, moral ou ética, sabendo de que o bem vencerá no final. A vitória já está decretada. Mas a morte ainda continua sendo o nosso inimigo, a qual nós ainda não temos a vitória final. Todos nós que estivermos aqui, que não passarmos pelo arrebatamento, nós teremos que encarar esse último inimigo face a face um dia. Todos nós teremos que passar por esse último inimigo, todos nós teremos que enfrentar a morte uma única vez, todos nós teremos que encará-la quando esse dia chegar, a menos que nós sejamos arrebatados antes.
Então nós, como povo de Deus já vencedor, nós já vencemos a batalha contra Satanás, nós já vencemos a batalha contra a besta e o falso profeta, nós já vimos a queda da grande Babilônia e ela não pode nos embebedar mais. Nós somos o povo de Deus vitorioso contra o mal, mas nós ainda aguardamos a nossa vitória final sobre a morte, que será destruída no dia final. Como que nós venceremos a morte, pastor? Participando da primeira ressurreição, participando daquilo que Cristo nos convida para a vida eterna. Aqueles que partem, que enfrentam a morte aqui com Cristo, vencem de maneira eterna. Aqueles que enfrentam a morte aqui sem Cristo, perdem de maneira eterna. Nós precisamos entender que a nossa história não termina no túmulo, a nossa história não termina num caixão, a nossa história não termina num funeral, a nossa história termina num tribunal, no tribunal de Cristo, naquele grande trono estabelecido, porque ali será decretada de uma vez por todas a nossa vitória final, e então, depois virá a nova criação. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o juízo que virá diante de nós é real. Nós precisamos entender que o livro da vida, ele é verdadeiro, e se quando aquele juízo real final chegar, nós não estivermos com os nossos nomes escritos lá, o nosso destino será trágico. O destino final será inevitável. Só há dois tipos de destino final para aqueles que passarem pelo trono: aqueles que estão reinando com Cristo, que participaram da primeira ressurreição, ou aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição e agora estão tendo a prestação de contas de por que eles irão participar do lago de fogo eterno. Apocalipse capítulo de número 20 foi dado a nós, a igreja, não para produzir medo, não para produzir terror, não para nos desesperarmos, mas para nos produzir perseverança. Porque quando nós vemos a história de que o dragão foi preso, nós vemos a história também de que os santos estão reinando. Meu irmão, todos aqueles que partiram em Cristo, que estavam conosco e não estão mais, não estão dormindo. Mentiram, tá? Não estão dormindo. Aqueles que partiram dessa com Cristo, partiram dessa para melhor. Aqueles que partiram dessa com Cristo estão exatamente agora em corpo, em alma, em estado ressurreto, reinando com Cristo durante esse período de 1000 anos, que é um período simbólico, vocês já entenderam isso. Aqueles que já partiram com Cristo não enfrentarão essa última tentativa final do mal contra Cristo e a sua igreja, mas aqueles que permanecerem vivos irão ter que enfrentar essa batalha final. Mas nós vimos também que essa batalha final será organizada, será marcada, será agendada, mas não será acontecida, porque fogo descerá do céu e dará vitória a Deus e o seu povo, como nós já vimos que acontecerá. E o fim de toda a história se encerra no trono branco, quando Cristo estabelece o seu trono na terra para julgar todos aqueles mortos e vivos, todos aqueles grandes e pequenos, todos aqueles ricos e pobres, terão que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Meus irmãos, a mensagem desse capítulo de número 20 ela é muito clara. Não é para nós montarmos esquemas e calendários, não é para nós tentarmos prever quando isso vai acontecer, não é para nós somarmos os números de maneira literal e fazermos previsões de quando tudo isso acontecerá, nada disso. A mensagem do capítulo 20 é uma só: permaneçam fiéis até o final, porque no fim a vitória é de Cristo e de todos aqueles que o seguirem. Satanás pode se levantar e vai se levantar. Satanás pode tentar a última guerra contra a igreja e vai tentar. Satanás vai se orquestrar, vai se organizar para uma última tentativa contra Cristo e a sua igreja, e ele vai tentar se levantar, mas para cair, porque a igreja permanecerá de pé. Cristo garantirá para nós a vitória, e nós estaremos sentados nos tronos para julgarmos todas as nações que foram enganadas por aquele a qual foi solto para enganá-las com a mentira. O diabo tem prazo de validade, meus irmãos. A morte tem prazo de validade. O inferno tem prazo de validade, mas o povo de Deus não.
Todos os nossos inimigos que se levantam agora contra a igreja têm prazo final para cair. Até o nosso inimigo, que é a morte, o veículo que leva nós ao nosso Salvador, tem prazo final para cair. Esse sistema do mundo que orquestra tudo contra a igreja e contra o povo de Deus tem prazo final para cair, mas a igreja não cai em momento nenhum. Aqueles que permanecem fiéis até o fim, permanecem de pé para sempre, não porque eles são fortes, não porque eles têm poder, mas Cristo, a qual lhe sustenta, lhe manterá de pé até o fim, porque a vitória é nossa, não pela nossa força, mas pelo Cristo que venceu por nós, e por isso nós podemos comemorar. O que é o capítulo 20 de Apocalipse, senão um chamado para nós não desistirmos no meio da batalha? O que é o capítulo 20 de Apocalipse, senão um chamado para nós não interpretarmos o presente sofrimento como um abandono da parte de Deus? O que é o capítulo 20 para nós, senão o barulho do inferno tentando nos confundir, achando que o inferno está reinando, mas ele tem prazo de validade, porque o trono que está acima de todos os tronos é o trono do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador, e Ele garantirá para nós a vitória final. A resposta final não vem do inferno, a resposta final não vem de Satanás, a resposta final não vem de nenhum dos nossos inimigos, a resposta final vem de Deus e seu trono. Então, meu irmão, se você puder levar uma mensagem para casa do Apocalipse capítulo 20 nessa noite, leve essa. Se você está cansado por causa das batalhas que você está enfrentando, Apocalipse 20 diz para você: Cristo reina acima de tudo. Se você está com medo do que Satanás pode fazer com a sua família e com a sua igreja, fique tranquilo, Apocalipse 20 diz: Satanás está limitado. Se você está de luto porque perdeu um ente querido, um familiar a qual amava e hoje não está presente conosco, Apocalipse 20 diz: aqueles que estão com Cristo estão vivos e estão reinando exatamente neste momento. Se você olha para esse mundo e se pergunta aonde tudo vai parar, se você olha para o sistema da Babilônia, se você olha a besta e o falso profeta o tempo todo guerreando contra a igreja, nos palácios, nos ambientes das leis, nas recâmaras secretas, organizando coisas para tentar parar a igreja, lembre-se de uma coisa: todo esse povo vai parar, mas não a igreja, vai parar diante do trono branco de Deus, para prestar conta de tudo aquilo que fizeram contra Cristo e o seu povo aqui nessa terra. Meus irmãos, não há nenhum político que tenha desviado dinheiro de velhinhas do INSS que não comparecerá diante do tribunal de Cristo. Não há nenhum bandido que desviou dinheiro de merendas de escola para crianças se alimentarem que não comparecerá diante desse tribunal de Cristo. Não há ninguém que tenha mais do que necessário para matar a fome de outro e não faz nada, dando Cristo aquele alimento para ele, não compartilhando e deixando que pessoas morram de fome, não ficará impune diante do tribunal de Cristo. Todos aqueles que poderiam fazer alguma coisa para tornar a vida dos pequeninos menos pior e não fizeram, comparecerão diante do tribunal de Deus para prestar contas de tudo aquilo que fizeram, de todos os planos que fizeram e dos recursos que Deus te deu e você não usou de maneira devida. A história não termina com o mal. O fim da história não é trágico, a história não caminha para um fim aleatório, a história caminha para um fim decretado. Cristo reina e consigo reina a sua igreja, e todos aqueles que se levantaram como inimigos da igreja, inimigos do povo de Deus, em todo o tempo da história, terão que prestar contas diante do juízo final. Que Deus em Cristo nos dê consciência de que cada um de nós teremos que prestar contas diante de Deus. Que Deus nos dê consciência nessa noite de que o mal pode se levantar e vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Que Cristo nos dê essa certeza de que quando nós partimos dessa para melhor, nós não permaneceremos mortos, mas ressuscitaremos para reinar com Ele dos céus, até o dia que Ele virá para unir céus e terra, e então reinaremos para com Ele para todos sempre. Felizes são aqueles que participam da primeira ressurreição.
Felizes são aqueles que têm Cristo agora habitando em seu coração. Felizes são aqueles que não sucumbem diante das pressões externas, diante dos ataques dos inimigos, diante dos esquemas que Satanás faz para nós. Felizes são aqueles que permanecem fiéis até o fim, porque estes serão consolados, estes serão vitoriosos, esses viverão para sempre. Por mais que percam a sua vida aqui na terra, garantem para si uma vida eterna ao lado de Cristo.